esse vídeo é para você que gosta de treinar, faz atividade física, mas também gosta, vez ou outra, de tomar uma cervejinha, uma taça de vinho, um gin. Você que busca saúde, mas que tem um consumo social de bebida alcoólica. Já que sim, gente, o álcool é a droga recreativa mais utilizada no mundo e seus efeitos afetam de muitas maneiras o nosso corpo. Mas qual o impacto para a prática esportiva, para os treinos, para o ganho de força do consumo de bebida alcoólica? Te conto agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, a gente compartilha um conteúdo mais interativo da vida pessoal e também vários vídeos curtos que trazem conteúdos papum para vocês. Então me sigam no Instagram, além, obviamente, de se inscrever aqui no canal Fala Lu. Olha que interessante, esse foi o primeiro vídeo técnico aqui do Fala Lu no YouTube e tem quase 2 anos. E a gente teve algumas atualizações bem importantes e 2 estudos novos muito bons que relacionam bebida alcoólica e atividade física. Tava na hora de atualizar esse vídeo e agora é o momento perfeito com novidades bem importantes. Mas antes, eu vou atualizar vocês em relação à tecnologia e vestimenta, já que esse vídeo é um oferecimento da Insider, que tem peças funcionais super duráveis, criadas por uma empresa nacional e nativa digital. A dica que eu vou dar hoje pra vocês é da linha de underwear da Insider, que são peças que dão aquela sensação de que a gente não tá usando nada, sabe? Eu amo, elas são muito confortáveis. Eu tenho as calcinhas Brief e eu uso o tamanho P. Eu adoro porque tem umas cores muito lindas e a modelagem é perfeita. E pros meninos também tem uma linha bem legal de cuecas chamadas Performance, que tem uma secagem ultra rápida. Eu tô pensando em presentear a turma aqui em casa, logicamente usando o cupom FALALU, que dá 12% de desconto em todo o site da Insider. O link da Insider tá aqui na descrição do vídeo ou é só apontar o celular pro QR Code aqui da tela. A coisa mais importante que mudou para esse novo vídeo sobre álcool e atividade física é que não existe mais dose segura para consumo de bebida alcoólica, segundo a OMS. Lá no vídeo que eu fiz lá atrás, tinha uma dose que era de 1 dose de álcool para mulheres e 2 para homens. E a dose no Brasil são 14 gramas de álcool, que dá 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado. Ou seja, não existe mais essa dose segura, segundo a OMS, álcool nunca é seguro. Mas, apesar disso, a gente sabe que continua sendo uma substância muito consumida no mundo. Não é porque a OMS mudou a recomendação que o consumo de álcool diminuiu. A gente sabe que existem riscos diretos do consumo de álcool para nossa saúde física e também psicológica, social. Eu falo tudo isso num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês sobre álcool e como o álcool age no nosso corpo. Vamos começar então falando do consumo de bebida alcoólica antes de treinar. E aí o antes de treinar pode ser imediatamente antes, o que é pouco frequente, ou na véspera, né? Você toma um álcool à noite e vai treinar no outro dia pela manhã. Primeiro a gente precisa entender em quanto tempo o álcool começa a agir no nosso corpo. Depende um pouquinho se você tá ou não em jejum, depende um pouco da bebida que você está consumindo e aí do percentual de teor alcoólico. Por exemplo, você tomou uma dose de gin. A gente sabe que gin tem 40% de teor alcoólico e tá com o estômago vazio. Bom, em 5 minutos você já começa a ter os primeiros efeitos do álcool. E em geral esse pico de ação acontece com 30 minutos. E muitas vezes com 30 minutos você já tá bebendo a segunda dose, né? Então, isso tudo tem muita relação com o quanto o álcool afeta seu corpo. Lá no vídeo que eu falo sobre álcool no nosso organismo, eu explico passo a passo o que vai acontecendo desde o momento da ingesta até a ressaca. Então eu sugiro que depois desse vídeo vocês assistam aquele para complementar. Mas pensando em atividade física, então, logo após a ingesta, os efeitos são principalmente relacionados ao nosso sistema nervoso central, o que leva a um prejuízo de qualquer atividade motora. Então você fica mais lentificado, você perde controle dos movimentos físicos, você vai ter um efeito direto na musculatura, com perda de força e muda principalmente a liberação eficiente de glicose. Então, o fornecimento de glicose para os nossos músculos. Então, se você quer praticar uma atividade física sob efeito de álcool, você vai ter movimentos mais lentos e imprecisos e você vai ter pior oferta de glicose para o músculo se contrair. Além disso, você também vai ter uma vasodilatação periférica, o que aumenta a perda de calor, aumentando o risco de hipotermia, além do risco de edema ser ainda maior. Quanto tempo, em geral, esses efeitos agudos do corpo duram no nosso corpo? Em média, entre 6 a 8 horas. E eu sei que é pouco frequente alguém beber e sair para treinar. É mais comum que a pessoa beba
na véspera, na noite anterior, e no dia seguinte resolve treinar ou porque quer melhorar a sensação de ressaca, ou porque tinha um treino programado, ou porque ela está acostumada a beber e treinar. Então, vamos entender um pouco sobre essas diferenças. E aí sim entram esses dois estudos recém-publicados que falam exatamente sobre isso. Efeito da bebida na véspera e no momento do treino. Vamos começar com esse estudo que fez o teste da bebida na véspera. Então, eles pegaram 12 jovens ativos saudáveis que foram à noite para o laboratório e fizeram um consumo alto de álcool. Foi 1 grama de etanol por quilo de peso livre de gordura, ou seja, por pesos de músculo. Na manhã seguinte, então, eles tomaram essa dose bem alta de álcool, depois o grupo controle tomou placebo. E na manhã seguinte eles fizeram um questionário de sintoma de ressaca, fizeram testes de salto, de flexão isométrica da coxa, de bíceps e fizeram um teste de treino aeróbico numa bike, controlando potência, e fizeram um monte de testes ali na bike ergométrica. Quais foram os resultados então no teste do dia seguinte, comparando quem bebeu álcool com quem não bebeu álcool? Não teve diferença nos testes de salto, nem na força do exercício para coxa, nem para o bíceps. Agora, no teste da bike, a piora do desempenho foi significativo. O grupo que tinha consumido álcool teve 11% pior desempenho do que o grupo que tomou placebo. Ou seja, a conclusão dos autores é que o consumo do álcool no dia anterior reduz significativamente o desempenho de exercícios de alta intensidade na manhã seguinte e que os atletas devem ser educados, especialmente aqueles cuja prova depende de uma capacidade anaeróbica ou de uma resposta rápida de vias aeróbicas, sob esse efeito negativo do consumo de álcool na véspera num desempenho esportivo. Então, fica claro que você não vai treinar igual. Aí a gente tem um estudo feito aqui no Brasil, olha que legal, publicado esse ano. A dose de álcool foi menor, mas eles testaram os indivíduos na sequência. Então eles pegaram 24 pessoas jovens, saudáveis, e deram uma dose de 0,4 gramas de etanol por quilo de peso. E placebo para um outro grupo. E eles fizeram o teste 30 minutos depois da ingestão. O teste foi feito com bike ergométrica, medindo potência, tiro, etc. Todos os dados relacionados ao treino ali na bike. E os resultados mostraram que a ingestão de álcool diminuiu a potência acima do limiar em 16%, indicando que a ingesta de álcool prejudica muito a capacidade de trabalho anaeróbico. Ou seja, usando os resultados dos dois estudos, que são estudos novos, a gente percebe que bebida alcoólica prejudica muito o desempenho, principalmente relacionado a altas intensidades. Agora, Lu, e um consumo pós-treino? Treinei, entreguei o meu melhor, fiz uma prova. Posso beber? Bom, talvez isso seja até mais comum. Mas quais seriam os problemas relacionados à ingesta de álcool, então, depois do treino? O primeiro problema está relacionado à desidratação. A prática esportiva já nos deixa mais desidratados, fazendo com que a gente precise tomar mais cuidado com a ingesta de água e eletrólitos ao longo do dia. O álcool tem um efeito diurético por conta da ação da vasopressina. Isso vai piorar os quadros de desidratação quando você toma álcool depois de um treino ou de uma prova. A dica é, se for consumir bebida alcoólica, caprichar ainda mais na hidratação usando substâncias com eletrólitos. Segundo problema é o metabolismo da glicose. O álcool prejudica o reabastecimento do glicogênio nos nossos músculos. Isso é fundamental para a recuperação pós-atividade física. Então, dica 2, se você vai beber, não deixe de caprichar no consumo de carbo. E o problema número 3 está relacionado à síntese proteica. Aqui a gente tem um estudo bem legal que foi publicado na PLOS. Eles fizeram um teste com exercício de extensão de perna, 8 vezes 5 repetições com 80% da carga máxima. Exercícios de bike ergométrica, 30 minutos num ritmo moderado e depois sprints, 10 vezes 30 segundos, alta intensidade. Eles dividiram então as pessoas em 3 grupos em relação ao que eles iam tomar logo após esse teste, que envolveu então um treinamento de força mais um treinamento na bike. Um grupo tomou 500 ml só de proteína, 25 gramas. O segundo grupo tomou 25 gramas de proteína com álcool. E o terceiro grupo tomou uma quantidade de carboidrato com energia equivalente também com álcool. Então, um grupo só proteína, um grupo proteína álcool, um grupo carboidrato e álcool. E aí eles fizeram biópsias musculares antes do treino, 2 horas depois do treino e 8 horas depois do treino, para avaliar o que ia acontecer com a produção de músculos. E os resultados mostraram que todos os grupos tiveram síntese muscular depois do exercício. Porém, comparado com o grupo que usou só proteína sem álcool, o grupo que usou
proteína com álcool teve uma redução de 24% na síntese muscular. E o grupo que usou carboidrato com álcool teve uma queda de 37% da produção muscular, ou seja, um número enorme de piora da síntese muscular. O que eles concluíram então é que a ingesta de álcool suprime essa resposta anabólica do músculo esquelético e pode, portanto, prejudicar e muito a recuperação e as adaptações que você espera de um treino, de um desempenho, e que a resposta é ainda pior quando não tem ingesta proteica. Tem um segundo estudo que também investigou o efeito da ingesta de álcool moderada no desempenho muscular depois do treino. Esse estudo pegou 11 homens saudáveis que fizeram 300 contrações excêntricas máximas do quadríceps. Pensa, tipo, 300 exercícios de agachamento ou leg press, coisa pra caramba. E aí, eles dividiram um grupo para fazer o consumo de bebida alcoólica, que era 1 grama por quilo de etanol, e no caso foi vodka com suco de laranja, e o grupo controle tomou suco de laranja com placebo. Bom, e aí eles compararam então o grupo que tinha tomado gin com suco de laranja e feito um monte de exercício para perna versus o grupo que não tomou álcool e também fez aquele monte de exercício para perna. E a perda de resistência máxima foi significativa no grupo que tomou o gin. Teve uma diminuição de 40% da força quando foi feito o consumo alcoólico. Esses resultados indicam então que um consumo, mesmo quando moderado, de álcool depois do exercício, amplia perdas de forma muito significativa em relação ao ganho de força. Bom, aí vem uma pergunta clássica. Mas Lu, cerveja não é um bom pós-treino? Porque tem muita gente que realmente acredita que cerveja é um bom pós-treino. E, gente, não é. A cerveja, primeiro, tem pouco carbo, então se você está pensando em reposição de carbo, tem bebidas muito mais interessantes. Ela tem aquele efeito diurético que eu já falei para vocês, que piora a desidratação por alterar a vasopressina. E além disso, ela tem pouco eletrólito, principalmente o que a gente precisa, que é sódio. Ou seja, a cerveja pode ter outros interesses, mas não ser um bom pós-treino. Por fim, ressaca. Ressaca impacta nos treinos? A ressaca te coloca na seguinte situação: um sono de má qualidade, uma diminuição da função cognitiva, você fica com a cabeça mais fraca, desidratação e piora de síntese muscular, que eu já mostrei para vocês que é algo bem significativo. Então você tem que tomar muito cuidado com o estresse que você vai colocar no seu corpo nesse momento que você está em recuperação. Temos que considerar o efeito idade. A gente sabe que pessoas mais jovens têm muito menos ressaca e lidam muito melhor com essa agressão do álcool no corpo do que pessoas que vão ficando mais velhas. A gente sabe que com a idade a repercussão de uma noite de bebedeira é muito maior. Então você tem que tomar cuidado. Considerar então a questão individual de como você está se sentindo. Se você está ótimo, sem nenhuma sensação, nenhum efeito da bebida, ótimo. Mas lembrando que existe sim um aumento do risco de lesão. Então tenta moderar a intensidade, moderar o volume. E lembrando que são poucos estudos que avaliam ressaca e performance no esporte, porque são estudos de difícil execução e até meio controversos do ponto de vista ético. Não dá para não falar dos riscos do consumo crônico de álcool. A gente sabe que a repercussão do ponto de vista de doença crônica relacionada ao álcool é imprevisível do ponto de vista de dose e tempo. Então, tem muita gente que consumiu álcool a vida toda e não teve nenhum problema crônico, em compensação, algumas outras pessoas desenvolvem sim cirrose, pancreatite, doenças cardíacas, aumentos, por exemplo, de prolactina, que é um hormônio que vai indiretamente diminuir testosterona e reduzir ganho de massa muscular. E qualquer uma dessas doenças, cirrose, pancreatite, prejudicam muito, muito mesmo nossa condição para a prática da atividade física. Então, nesses casos, obviamente, você precisa procurar um profissional da saúde, se tratar. E aí a atividade física vai ser coordenada por esses profissionais. Mas vamos lá fechar o nosso resumo Fala Lu sobre álcool e atividade física, que trouxe hoje vários estudos novos e grandes alterações. A gente sabe que na prática o consumo de álcool prejudica tanto quando feito pré-atividade esportiva, principalmente em atividades de alta intensidade, mas também há um prejuízo quando consumido pós-treino, principalmente por prejudicar a hidratação, a reposição de glicogênio, a recuperação e o ganho de massa muscular. Além disso, existe um risco associado ao consumo frequente, o que deve com certeza ser evitado para quem busca melhor performance esportiva. Vamos lá, gente, eu quero que vocês comentem aqui como vocês lidam com o consumo de álcool. Quem treina bem depois de beber na véspera
e não sente nada a repercussão, quem quando bebe na véspera tem um prejuízo enorme dos treinos e quem gosta de consumir bebida alcoólica depois dos treinos. Quero a opinião de vocês. É isso aí e até o próximo vídeo.